volta. Vamos começar a nossa sexta e última palestra do dia. Convido para subir ao palco a doutora Ana Luísa Santoro, da Fundação Hemominas e do Hospital das Clínicas da UFMG. Ela vai falar sobre tratamento agudo e profilaxia do AVC do paciente internado. Boa tarde a todos. Então, eu coube a mim falar de um assunto assim, muito intrigante para mim quando eu cheguei no tratamento da anemia falciforme, quando eu entrei para o Hemominas, e que cada vez mais me inspira e me deixa mais dúvidas, né? Então eu vou tentar esclarecer um pouquinho, convencer vocês sobre um assunto que para mim sempre causou muita estranheza. Então, para começar, eu trabalho na Fundação Hemominas, no ambulatório, sou clínica e hematologista e trabalho no Hospital das Clínicas. Lá no nosso ambulatório eu faço Doppler transcraniano, então eu sou de crianças. Então eu sou uma clínica hematologista que faz Doppler de criança. E no Hospital das Clínicas eu sou uma hematologista que faz transplante, né? E o povo fica rindo. Como assim? O que você faz? É difícil de explicar. Então, vocês vão ver durante a aula, eu vou mostrar várias questões aqui com vocês. Espero que vocês saiam assim, craques nesse negócio de AVC e anemia falciforme. Então, não tem nenhum conflito de interesses em relação a essa aula. Então, primeiro vamos falar da relevância, né, da vasculopatia cerebral na anemia falciforme. A anemia falciforme, ela induz alterações cerebrais que envolvem tanto a macrovasculatura quanto a microvasculatura. A maior parte das lesões, como a Patrícia falou na primeira aula, vai estar relacionada à microvasculatura. Então, você tem a polimerização principalmente no finalzinho ou no pós-capilar, onde você tem hipoxemia, acidose. Então, você tem um índice de polimerização maior e, consequentemente, você tem mais vasoclusão naquela localidade. E, ao longo do tempo, essas microoclusões vão causando danos ali nos órgãos. Mas, no cérebro, a gente tem uma questão muito particular devido ao fluxo sanguíneo cerebral ser o fluxo preferencial. Quando o organismo entra em colapso, a gente tem uma preferência para o cérebro, né? Então, o paciente ele desmaia e cai para o fluxo sanguíneo estar mais presente e aumentar. A gente aumenta a frequência cardíaca, a glicose é preferencialmente direcionada para o cérebro. Então, a gente tem essas questões fisiológicas e isso vai impactar na manifestação da vasculopatia cerebral no paciente de anemia falciforme. Eu vou explicar mais um pouquinho para frente. E o AVC é uma causa importante de morbimortalidade nos indivíduos com anemia falciforme, levando a graves sequelas motoras e neurocognitivas. Então, no paciente de anemia falciforme, a gente tem os pequenos infartos que vão acometer no paciente ao longo da vida e que trazem um impacto, neurocognitivo, mas a gente tem os grandes AVCs também que podem acometer os pacientes a partir da mais tenra idade. Então, temos crianças, 1 ano e meio, que já tem grandes AVCs com grandes sequelas motoras e neurocognitivas. Bem, só para vocês terem uma ideia da incidência, o AVC isquêmico ocorre entre 10% a 18% dos pacientes de anemia falciforme no Brasil, isso levando em conta todas as faixas etárias. Arábia Saudita, uma incidência menor, e nos Estados Unidos, parecido. Isso tem a ver, com os subtipos, tem a ver com os haplótipos, e aí você vai ter essa variedade. E o AVC isquêmico ele tem uma incidência bimodal. Primeiro você vai ter lá no começo da infância, o pico de incidência entre 4 e 5 anos, e que vai ser por causa de oclusão de grandes vasos, de grandes artérias do polígono de Willis, e isso tem diretamente a ver com a vasculopatia falciforme. E o segundo pico do AVC isquêmico, que é mais ou menos na 5ª década de vida, que aí são fatores decorrentes da anemia falciforme em conjunto com outras complicações, como hipertensão, dislipidemia, fibrilação atrial, por causa de uma miocardiopatia dilatada, que eles possam vir a desenvolver ao longo da vida.
Sem nenhuma intervenção, se o paciente vier, se acompanhar o paciente ao longo da vida, 7,4% dos pacientes aos 14 anos terão tido AVC, 11% aos 24 anos e 24% aos 45 anos. Quer dizer, é muito importante, né, gente? E depois desse primeiro AVC, se eu não fizer nada, se eu deixar aquele paciente à própria sorte, ele vai repetir um novo AVC em 2/3 dos casos. Então, assim, é muito importante isso que a gente vai falar aqui hoje. Além do AVC isquêmico, a gente vai ter o AVC hemorrágico, que vai acontecer ali na 3ª década de vida. Então, criança é AVC isquêmico, adulto jovem é AVC hemorrágico, e depois dos 30, 40 anos, AVC isquêmico novamente. E esse AVC hemorrágico, ele vai acontecer por causa principalmente de aneurismas que vão se desenvolver, que é também aí, dentro do espectro aí da vasculopatia da anemia falciforme, é uma das manifestações que eles podem ter. Muito bem, para vocês terem ideia, então, um paciente saudável, que não tem anemia falciforme nem doença cardíaca, ele tem uma chance de ter um AVC isquêmico 0,003%. Um adulto com fibrilação atrial sem anemia falciforme, que é uma das situações que a gente tem mais risco do AVC isquêmico, ele vai ter 5% de chance de ter AVC. Um paciente com anemia falciforme, independente do Doppler, se eu não for SS, independente do Doppler, ele tem 0,1 a 1%. Se ele tiver AVC silencioso, quer dizer, uma manifestação um pouco mais grave aí da anemia falciforme, ele tem de 2 a 3% de chance de ter AVC. Se eu pego um paciente com anemia falciforme, faço o Doppler, e esse Doppler é acima de 200 centímetros por segundo de velocidade do fluxo cerebral, e ele não está em transfusão, a chance é de 10 a 13%. Se ele está em transfusão regular, é menor do que 1%. Olha o impacto disso. E se ele tem anemia falciforme e teve um AVC prévio, nos primeiros 3 anos, se eu deixo ele sem transfusão, em torno de 30%. Com transfusão, 6%. Então, vocês vendo aqui, vou repetir isso 1000 vezes. Transfusão, transfusão. Então, isso vai impactar demais nos pacientes. A incidência do novo AVC e do AVC, no primeiro AVC do paciente com anemia falciforme. Muito bem. E qual que é a mortalidade desses eventos? Estima-se que em torno de 24 a 50% de mortalidade nos eventos. Se você pegar a mortalidade geral do paciente, as causas de morte, em torno de 10% dos pacientes têm como causa de morte o AVC. Isso nos Estados Unidos. Esse estudo aqui, que foi lá do Rio Grande do Norte, ele vai mostrar que em torno de 9% os pacientes vão morrer por causas cerebrais, tá? E isso é semelhante às causas infecciosas atrás apenas da síndrome torácica aguda e do sequestro esplênico agudo. Então, mais uma vez, muito relevante aí. Então, pessoal, falando um pouquinho da fisiopatologia, porque para além do que a doutora Patrícia explicou, a gente tem a particularidade da vasculopatia cerebral. Como é que uma doença hematológica, caracterizada por hemólise importante, doença de microvasculatura, do pequenininho lá, onde não tem oxigênio, onde é ácido, como que essa doença vai causar infarto de grandes vasos? Como é que é isso? Como é que eu vou obstruir esse vaso? Esse vaso é doente? Como é que é isso aí? Então, vários modelos animais tentam simular aí os fenômenos de vasoclusão capilar e, portanto, o evento da microvasculatura ele é melhor compreendido. Mas essa lesão dos grandes vasos, eles ainda não compreendem muito. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar aliás, agora. Essa figura aqui é mais para a gente ilustrar a evolução de como que esse vaso vai se comportando à medida que ele vai sendo submetido a um fluxo sanguíneo cerebral muito maior do que ele tolera. Então, ele foi projetado para tolerar
X de fluxo sanguíneo, e eu submeto ele dia após dia, noite após noite, segundo após segundo, a um fluxo sanguíneo muito maior do que ele tolera. E aí o que o vaso faz? A parede do vaso, ele é como se ela tentasse fazer um fortalecimento em locais de maior atrito ou curvaturas. Esse vaso, ele começa a ter uma proliferação e ele começa a ficar espessado. Então eu vou estenosando, eu vou afunilando a luz desse vaso, até que em um determinado momento o fluxo sanguíneo fica tão pouco, tão pequeno, que aí eu vou ter uma obstrução. Tá? E aí eu vou ter outras motivações. Eu vou ter um endotélio também, que é adoecido por causa da anemia falciforme. Então, nós vamos somando várias questões. Mas isso é um processo lento, insidioso, e eu consigo agir nesse processo. Como que eu vou detectar isso aqui? Isso é tão discreto, né? Muitas vezes eu não consigo ver isso na imagem. Eu consigo ver isso no Doppler. E a gente sabe que o Doppler foi um dos fatores que impactou a mortalidade nos pacientes com anemia falciforme. Então, a partir dos 2 anos, eu começo a fazer Doppler das crianças, sou eu que faço lá no ambulatório, e eu consigo ver um mínimo de estreitamento já é suficiente para eu detectar um aumento do fluxo do sanguíneo cerebral. E aí eu já alerto, colega, não está legal não, vamos fazer alguma coisa. Se esse fluxo está muito alto, a gente vai começar as transfusões. Se esse fluxo não está tão alto a ponto de a gente começar a transfusão, a providência que a gente pode tomar é a hidroxiureia. E a gente, de fato, vê isso. Vou mostrar para vocês mais para frente. Porém, tem um momento aqui que mesmo eu começando hidroxiureia, mesmo eu começando transfusão, a parede ela não vai voltar mais. Ela vai ficar daquele jeito e vai progredir. Tem um processo ali que eu não consigo interromper. E aí esse paciente pode vir a ter um AVC. Só passar um pouquinho aqui, mostrar para você sobre o fluxo sanguíneo que eu falei sobre, né, como é que aquela parede foi projetada para receber um fluxo, e olha o tamanho do fluxo que recebe. Então, um adulto saudável, né, ele tem uma velocidade, né, de fluxo cerebral, isso aqui é cerebral médio, de 62 centímetros por segundo, tá? Um adulto com hemorragia subaracnoide, com vasoespasmo relacionado, ele vai ter uma velocidade maior que 120. Uma criança normal, sem anemia falciforme, ele vai ter um fluxo maior do que o adulto, mas mesmo assim não tão maior, né? 79. Uma criança com anemia falciforme, risco habitual do Doppler, vai ter um fluxo de 133 centímetros por segundo, ou seja, nos níveis de um adulto com vasoespasmo. Então, quer dizer, é um fluxo muito alterado, é um fluxo muito importante. Então, é por isso que eles desenvolvem a vasculopatia, e é por isso que eu preciso de fazer alguma coisa quando esses pacientes se apresentam com um fluxo muito maior do que eu estou esperando, que eu esperaria. Muito bem. Então, quais são as apresentações da vasculopatia cerebral na anemia falciforme? Ele pode vir com uma isquemia cerebral aguda, com déficit neurológico súbito, que é o AVC isquêmico. Uma isquemia cerebral aguda sem déficit neurológico agudo, pode ser um AVC silencioso, que às vezes a gente só vai diagnosticar quando eventualmente esse paciente vier a fazer uma ressonância, e aí eu vejo lá pequenos pontos, às vezes até 4 milímetros, 5 milímetros, em áreas assim, de border zone, né, que eles falam, que é intermediário entre os vasos dominantes ali, onde vai ter mais falcização, e aí eu tenho pequenos infartos daquele cérebro. Eu posso ter uma isquemia crônica, então uma estenose que vai se desenvolvendo de forma insidiosa e que vai sendo lento o suficiente para que o cérebro produza neovasos,
e que em torno daquela região eu tenho o que a gente chama de síndrome de Moya-Moya, né, que são aqueles vasos neoformados com o objetivo de melhorar a circulação sanguínea naquela região onde tem um vaso estenosado e que são um grande problema, porque esses vasos, eles sangram, né? E eu tenho os aneurismas, então que lá para 20, 30 anos, o paciente começa a ficar hipertenso, tem um AVC hemorrágico. Então, é um grande problema. Então, o que eu faço, gente? Quando chega um paciente com suspeita de AVC, então chegou o paciente com anemia falciforme, déficit neurológico súbito, transfusão. Aí, eu vou desenvolver isso aqui mais, tá? Primeiro, transfusão simples ou exsanguíneo transfusão parcial? Aí vai depender de como que o paciente está, qual que é a hemoglobina que ele chegou, né? Então, se esse paciente ele tem um hematócrito de 25%, isso aqui é um corte clássico, mais de 25%, eu vou ter que pensar, né? Eu vou ter que fazer uma exsanguíneo transfusão, eu vou ter que tirar um pouco para fazer uma transfusão. Se ele tiver com o hematócrito abaixo de 25%, aí é tranquilo, eu já faço a transfusão e já começo a melhorar ali os índices de hemoglobina e os índices de hemoglobina S daquele paciente. Porém, no caso de AVC, se eu tenho uma hemoglobina de entrada até 8,5%, os guidelines preconizam que é aceitável que você faça uma transfusão simples, no momento de desespero, tá, pessoal? Só vou frisar isso aqui. E qual o hemocomponente que eu vou utilizar? Vai ser o fenotipado? Idealmente sim, mas às vezes eu vou ter uma janela pequena para começar a transfusão naquele paciente. Ele chegou no lugar onde tem transfusão? Chegou. O que eu vou fazer? Aquele paciente chegou com suspeita, eu já vou pedir a bolsa para ele. Ele vai receber uma bolsa fenotipada de leucocitada? Provavelmente não. Se ele receber, a gente vai ficar muito satisfeito. Agora, se ele não conseguir receber, eu preciso de saber que isso é uma prioridade. Quantas vezes? É diário? 2 vezes? Depende do nível de hemoglobina. Isso vai ser discutido, né? Mas, de uma forma geral, eu tenho que ter em mente que aquele paciente, o alvo daquele paciente vai ser uma hemoglobina em torno de 10, não pode ser muito mais do que isso, então jamais passar de 12, tá? 10 já é assim, até para mais. Então, no máximo 10 e uma hemoglobina S em torno de 30%. Então, a gente preconiza abaixo de 30%. Idealmente, entre 15% e 20%. Muito bem. E aqui eu trouxe uns gráficos, fui lá em 1987 buscar esse trabalho aqui, porque é uma coisa assim, a gente fala muito, né? Por que é importante você abaixar a hemoglobina S? Por que é importante você aumentar a hemoglobina, mas não aumentar demais? E esses gráficos, eles vão responder isso pra gente. Aqui fala da viscosidade sanguínea e aqui fala da hemoglobina S. Então, você vê aqui que quanto menor a hemoglobina S, as curvas de viscosidade... Então, tem 25% aqui de hemoglobina S, contra 0 aqui por cento. Então, é muito diferente a viscosidade sanguínea. Nesse outro gráfico aqui, eu levo em consideração o hematócrito. Então, vamos supor que ele está subindo o hematócrito, né? E a quantidade de hemoglobina S. Então, se um hematócrito aqui de 45% e 20%, a minha viscosidade sanguínea é muito diferente quando é acrescentada hemoglobina S, tá? Então, com a hemoglobina S no meio da jogada, a viscosidade aumenta muito mais. Então, não é só aumentar a hemoglobina para os níveis basais, é ter atenção para diminuir o componente S desse paciente. Aqui eu já falei. Muito bem. E esse trabalho aqui, ele também é bem antigo, mas bem bacana, 94, ele mostrou, então, a comparação dos níveis de hemoglobina
o componente da hemoglobina S e o fluxo sanguíneo cerebral. Isso aqui, eu fazendo Doppler lá, eu vejo assim, impressionantemente, quando o paciente faz uma transfusão, eu peguei o paciente antes da transfusão e depois da transfusão, a gente consegue perceber essa diferença. Então, o paciente que tem uma hemoglobina, então a hemoglobina está lá um pouquinho mais alta, hemoglobina S está baixa, o fluxo sanguíneo está baixo. Eu comecei a cair a hemoglobina, o componente S, quer dizer, mais hemoglobina da doença, está aumentando. O fluxo sanguíneo faz o quê? Sobe. Então, gente, olha aqui, hemoglobina despencou, hemoglobina S está nas alturas. Olha como é que está o fluxo sanguíneo. Então, para mostrar que quanto maior a hemoglobina e menor o componente S, menor o fluxo sanguíneo cerebral. E é por isso que é tão importante a gente focar na transfusão. Isso daqui é só para mostrar para vocês, eu vou destrinchar esse quadro, esse fluxograma, mas a nossa referência para isso, esse guideline do ASH, de 2020, que destrinchou todas essas questões, tem muitas dúvidas ainda, mas que ajudou a gente a entender bastante, sistematizou essa questão do AVC. Então, alguns pontos importantes. Adultos, né? Então, nós vamos falar aqui de adultos, maior de 18 anos, com anemia falciforme, início súbito de déficit neurológico. Se o início dos sintomas é de imediato até 24 horas, quais são as duas providências que eu tenho que tomar? Providenciar a transfusão de hemácia, se vai ser transfusão simples, se vai ser exsanguíneo parcial, a gente vai ter que discutir isso dependendo dos exames. Discutir com a agência transfusional e sinalizar que deverá ser ofertado a melhor bolsa, considerando a urgência. Nesse momento, não buscamos a bolsa ideal. Exame de imagem. Idealmente, a ressonância de crânio, consequência para vaso, o que é um luxo, né, gente? A gente não vai ter isso. Mas a gente precisa de almejar o que a gente precisa, não é isso? Caso não haja, uma TC de crânio sem contraste. Muito bem. Se eu iniciei, eu tenho janela até 4 horas, eu faço a imagem, a tomografia, né? Vamos supor que eu tenho a tomografia, e eu vejo uma hemorragia, eu vou fazer a transfusão. Eu vou otimizar esse paciente, tá? E vou discutir o caso ali. Se eu vejo que ele não tem hemorragia, eu vou transfusão. E vou considerar a trombólise. Só que aí a gente entra numa seara complicada. Por quê? Eu falei que esse paciente tem A. Será que ele tem moia-moia? Eu vou conseguir excluir moia-moia nesse paciente? Então, eu estou levantando aqui porque é uma realidade. Porque a gente já teve paciente lá no Hemominas que chegou trombolizado. Então, a gente tem que levantar essas bandeiras aqui para a gente tomar os cuidados necessários. Muito bem. Aí fiz a transfusão simples, ele não tinha hemorragia, fez a transfusão simples e eu tinha lá angiorressonância, consequência de vaso, e eu vi que não tinha moia-moia e ele tinha uma obstrução importante. Vou sim para trombólise, considerando que temos os critérios próprios ali, né, se eu vou fazer trombólise ou não. E depois dessa transfusão inicial, eu vou continuar mantendo o esquema de transfusão com o alvo de hemoglobina de 10, nunca maior que 12, e hemoglobina S menor que 30. A frequência dessas transfusões vai depender dos exames que eu vou coletar logo depois. Então, se esse paciente fez uma transfusão no dia que chegou, eu vou programar uma próxima, por exemplo, já vou pedir outra bolsa, já vou conversar com a agência transfusional que eu vou programar uma próxima em breve. Vai ser no dia seguinte, vai ser daí a 2 dias, tudo vai depender de como que vai estar esse paciente, tá? E aí eu tinha ressonância, consequência de vaso, e eu vi que ele tinha moia-moia. Então a trombólise não é para esse paciente. Mas a transfusão deve ser prosseguida como no outro caso. Se esse paciente chegou entre 4 e 24 horas, eu vou fazer a transfusão simples
E se eu tiver estudo para vaso, ressonância, consequência para vaso, não tem moia-moia, tem obstrução importante, eu posso considerar trombectomia endovascular. Aí se eu vou ter no hospital, é outra coisa. Mesma coisa, vou aplicar os critérios de exclusão próprios do procedimento. Depois da transfusão inicial, vamos prosseguir com as transfusões para manter o alvo de 10, com hemoglobina nunca maior que 12 e hemoglobina S menor que 30. Da mesma forma, se ele tiver um moia-moia, igual anteriormente, não é candidato a trombectomia e candidato sim a otimizar o perfil de hemoglobina dele. E vamos supor que esse paciente chegou não sei quanto tempo depois do AVC, ou ele foi atendido no hospital, recebeu as primeiras medidas e não está indo bem, está piorando. Então, eu vou ter um neurologista lá do meu lado que vai me ajudar, mas do ponto de vista hematológico, eu preciso de otimizar esse paciente. Eu preciso de alcançar esse alvo de 10, nunca maior que 12, e tentar alcançar uma hemoglobina S mais baixo, em torno de 15 a 20%. Muito bem. Considerações em relação à trombólise. Então, o paciente não pode ter hemorragia, obviamente, tem que ser maior que 18 anos. Nós vamos considerar sempre que esse paciente pode ter moia-moia e o risco de sangramento. Então, se eu não tiver uma segurança, se eu não tiver um neurologista, uma ressonância consequência para vaso, não tiver um neurologista lá em cima, falando assim, não, tá seguro. Se eu não tiver isso, nós não vamos partir para trombose. E se eu tiver um paciente maior que 40 anos, com fibrilação atrial, diabético, hipertenso e dislipidêmico, pode ser que ele seja um bom candidato, sim, tá? Como não temos estratificação de risco, idade de corte para guiar a trombose e anemia falciforme, essa decisão é um pouquinho mais difícil também. Mas para todos os casos, ficar discutindo trombólise para esse paciente não vai mudar uma coisa. Ele precisa de começar as transfusões. É urgente começar a transfusão. Muito bem. Então, esse é o paciente com o primeiro evento lá que vai chegar lá para vocês. E o paciente que está internado e que ficou ali e faz transfusão lá no Hemominas porque já teve um AVC e está internado por causa de uma pneumonia. Não precisou de transfusão durante a internação e ele fala lá, pessoal, eu tenho que fazer uma transfusão dia tal, está marcado lá no Hemominas. Ah, não, quando você for lá, você resolve isso. Temos que manter o esquema de transfusão crônica. Esse paciente que foi colocado em transfusão crônica, ou ele, por vasculopatia cerebral, ou ele teve um Doppler de alto risco, ou ele já teve um evento. E como eu mostrei para vocês, esses eventos eles são recorrentes, né? Então a gente precisa de prevenir. Esse estudo aqui, rapidamente, é o estudo STOP, lá de 95, e temos o STOP 2, que mostrou em quem a gente precisava fazer o Doppler, quais as velocidades médias cerebrais, qual que é a incidência dos eventos, e que o Doppler ele era um método para a gente fazer essa monitorização do paciente. E aqui ele mostrou que os pacientes que tinham Doppler de alto risco, os que foram colocados em transfusão, tinham uma incidência muito menor de AVC dos que mantiveram o tratamento usual. Nesse outro aqui, que foi o STOP, eles fizeram ao contrário. Colocaram todo mundo em transfusão e nos que normalizaram o Doppler, eles tiraram a transfusão. E aí o que aconteceu? No grupo onde foi tirada a transfusão, os eventos foram inúmeros. Mensagens finais. A suspeita de AVC isquêmico em portador de anemia falciforme sempre deve ser alta. Então, às vezes, eu estou fazendo Doppler numa criança, a criança chega mancando para mim. A mãe fala para mim assim, doutora, ele internou por uma crise álgica e estava mancando. Eu falei, o que fizeram com isso? Ele recebeu transfusão? Ele foi avaliado pelo neurologista? Não. Falaram que era por causa da dor. E esse menino teve um AVC. Então, a gente precisa de lembrar. Tá? Então, criança faz, vocês não mexem com criança, mas só o alerta é importante. A gente sempre tem que lembrar do AVC. A transfusão nunca deve ser atrasada. Então, lembrando que a hemoglobina menor que 8,5, a gente vai fazer transfusão simples.
Se a hemoglobina estiver acima de 8,5, vamos providenciar ex sanguíneo transfusão parcial, que é faz a sangria e dá a transfusão. Trombólise é possível em casos selecionados. A hidroxiureia deve ser mantida caso o paciente já faça uso, a não ser que tenha uma citopenia que limite o uso da hidroxiureia. O hemograma e a eletroforese de hemoglobina são as ferramentas para alcançar os alvos após o AVC isquêmico. Hemoglobina de 10, hemoglobina S menor que 30. E os pacientes internados em regime de transfusão crônica, profilaxia secundária de AVC isquêmico, devem receber com a mesma periodicidade enquanto estiverem internados, independente da motivação da internação corrente. Então, estamos à disposição para discussão, para a condução conjunta dos casos, que eu acho que essa é a mensagem mais importante. E muito obrigada, esse é o meu e-mail institucional. Estou à disposição.